me mostra. O Espírito Santo de Deus esteja sempre com vocês. Amém, Jesus. Dando a paz e a tranquilidade e as bênçãos que vocês vieram buscar. Amém. Vocês levem com vocês. Aleluia, Jesus. Só que vocês têm que abrir o coração de vocês, ter um entendimento. Amém. Esse louvor que foi cantado de Zaqueu aí, ele me toca muito. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque ele está nos mostrando o que nós temos que fazer. Então, quando disseram para ele assim, entra na minha casa, nós temos que dizer para ele, entra na minha casa, mas tem que abrir o coração porque ele vai entrar. Amém. Ele entra dentro da nossa casa para tirar todo o mal. Só que nós temos que falar isso aí com amor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque senão não adianta nós falar da boca para fora. Glória a Deus, Jesus. Então, nós vamos passar uma palavra para vocês aqui. Para mim também, eu sempre digo, porque eu também faço parte do mesmo grupo que vocês também. Somos os filhos de Deus. Eu vou iniciar aqui, por exemplo, aqui para vocês aqui. Para nós aqui, para entender. Para nós procurar entender a palavra. Nos diz assim. Primeiramente nos diz aqui nesse texto que eu fiz para vocês e para mim, não deixe que nada lhe falte. Não deixe que nada lhe falte. Para isso aí, para nada nos faltar, vocês sabem. Jesus tem que estar presente. Que aí ele não vai deixar faltar. Diz aqui, vou passar essa primeira passada aqui, depois eu vou entrar na palavra aqui que eu vou mostrar para vocês. Que é para não dizer que eu estou falando coisas de minha. O jovem recebeu tudo o que o ser humano pode obter do Senhor. Ele recebeu tudo que ele poderia obter do Senhor. O seu amor, que ele sempre tinha e sempre tem, e deixou para nós o amor dele. E eu sempre digo uma coisa, aquele que deixou o amor de Cristo entrar no coração, ele não vai sentir ódio, não vai sentir mágoa, e ele não vai ter falta de nada. Amém. Porque nada vai ser atingido no coração dele. Se o mal quiser entrar, não vai entrar, porque o amor de Cristo está aqui dentro. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Se não tiver aqui dentro o amor de Cristo, a pessoa vai sentir ódio, vai sentir raiva e vai ter problema. Eu vou passar uma passada de quinta-feira. Não agora. Depois eu vou passar que é para vocês verem que eu preciso falar ela de novo para uma coisa. Assim, a gente passa a palavra de Cristo, às vezes a pessoa não entende. Então a gente tem que procurar falar de novo. Mas depois eu vou passar para vocês verem qual é a passada que eu vou passar. Obter o Senhor, o amor, o seu amor. Porém, vendo os fatos seguinte, constata-se que ele não soube aproveitar. Ele não soube aproveitar. E muda por completo a sua vida. O rapaz não entendeu que se observasse as palavras do mestre e cumprisse sua ordem, demais teria falta de nada. Existem muitos indivíduos tomando más decisões por estarem fascinados pelas mentiras do inimigo, deixando-se levar pelos enganos das riquezas. Amém, Jesus. Aqui está nós falando, o que está nós falando aqui? Muitas das vezes, o dinheiro nós tira do caminho de Deus. A vaidade, em certas coisas do mundo, nós tira do caminho de Deus. Porque a gente só quer vaidade, só quer coisas boas. E se esquece que Deus tem que estar em primeiro lugar. Então aqui, essa primeira parte aqui, nós vamos passar aqui. Marcos capítulo 10, versículo 21. Aquele que quiser acompanhar para não ficar depois em dúvida. Amém, Jesus. Que eu gosto de passar a palavra muito bem esclarecida, e sempre digo. Se a pessoa não entender, ela peça que a gente repete de novo. Marcos capítulo 10, versículo 21.
Marcos. Essa é a nossa primeira passada aqui que nós vamos passar. 10, 21. Então o pastor mais ou menos já está sabendo qual é a passada que está aqui, porque já mais ou menos ele sabe, ele entende já mais ou menos da palavra, ele conhece. Amém, Jesus. Glória Marcos capítulo 10, versículo 21. Então foi assim, o que nós vimos aqui. E Jesus olhando para ele com amor. Jesus olhou para ele com amor. Só disse para ele assim, e, com amor, e disse, só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Foi que Jesus respondeu para ele. Então, como esse jovem, ele era muito rico, ele não queria largar as riquezas dele. Virou as costas e foi embora, muito entristecido. Então, agora nós vamos ver outra passada aqui. Esta aqui agora, essa aqui, como Davi, essa aqui vai ser Davi. Como Davi orou, também deveríamos pedir ao perfeito Deus que nos sondasse e conhecesse o nosso coração. Por certo, se ele fizer isso, encontrará muitas coisas que não deveriam estar em nós. Muitas coisas que não deveriam estar em nós, que nós temos que tirar. Eu não sei o que é que está com vocês. Comigo, quando acontece, eu sei. E procuro já imediatamente pedir perdão para Deus. Amém, Jesus. Então aqui está dizendo, estar em nós muitas coisas. E assim, poderia nos livrar de todas elas, como o salmista, teríamos de clamar ao Senhor, que provasse o nosso coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus tem que provar o nosso coração. Porque Ele conhece, não adianta nós dizer que não fizemos. Não adianta nós dizer muitas vezes que acreditemos em Deus e não acreditemos, porque Ele está sabendo. Este é o tempo de receber de Deus o necessário para vencermos os mandamentos difíceis da nossa caminhada. Então está dizendo aqui, do salmista Davi, que vocês sabem da passada de Davi. Ele pecava, mas ele não tinha vergonha de botar a cara no chão, com tudo que ele era um rei, e pedir perdão para Deus. Então nós temos que fazer também a mesma coisa. Quando nós errar, nós temos que pedir perdão para Deus. Muitas vezes, se tiver que chorar, chora. Se tiver que se rolar no chão, se rola. Mas tem que fazer o arrependimento. Amém, Jesus. Que aí Deus vai operar na nossa vida. É difícil? É difícil. A gente sabe que é difícil muitas vezes dizer que a pessoa não se dobra, ela não tira daquilo que tem que tirar, mas tem que tirar. Então essa passada aqui está em Salmos 139, versículo 23. Vamos lá, que é para nós não ficar depois. Salmos 139, versículo 23. Amém, Jesus. Glória a Deus. É uma maravilha Deus quando começa a falar com a gente e nos mostrar Glória a Deus. o que nós temos que fazer. Glória a Deus. Salmos capítulo 139, versículo 23. Deus fala, Deus ordena. Ele sempre falou, ele falava com os profetas antigamente, Deus falava com os profetas antigamente. Mas agora, hoje em dia, nos fala aqui, Hoje em dia está nos mostrando aqui a palavra dele, que ele deixou. E o que está aqui é o que é a verdade. Diz aqui, Salmos 23. São 139 e 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele está falando aqui. Amém, Jesus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
prova-me e conhece os meus pensamentos. Então não tem por que nós dizer que Deus não está com nós, que Ele não prevalece com nós. Só nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que entender essa parte, nós temos que permanecer na presença dEle. Então até aqui nós temos entendendo, né? Amém, Jesus. Glória a Deus. Que fique bem explicadinho. Se vocês não entenderem, me pergunte de novo, que eu passo de novo para vocês. Nós temos tempo. Glória a Deus, Jesus. Que é para nós receber a palavra de Deus e sair daqui com as bênçãos que puder. Todas as bênçãos seguras, que puder. Amém, Jesus. Agora nós vamos aqui para a terceira parte. Não teríamos problemas se obedecêssemos a Santa Escritura. Nós não teríamos problema se nós obedecêssemos aqui. Se no que nós for fazer, nós temos que vir confirmar aqui se é para fazer ou se não é para fazer. Nós não vamos ter problema na vida. Então, se obedecêssemos a Santa Escritura, porém, por nunca termos sido ensinados a buscar no livro santo a resposta para nossas dificuldades, e sim, na oração, temos andado assoberbados com situações ruins. Como resultado, a nossa vida tem sido de constantes lutas e descaminhos em direções a atitudes erradas e estranhas. Se não nos convertemos, perecemos com os infiéis. Se nós não se converter, está dizendo, se nós não se converter, nós vamos permanecer com infiéis. Amém. Diz a palavra de Deus, está dizendo para nós aqui. Esta passada aqui, nós vamos ali. É em Lucas também? Não, essa aqui é em Lucas. 22, 35. Amém, Jesus. Glória a Deus. 22, 35. Deixa eu ver se é mesmo, para não dar errado para vocês aqui. É 22, 35, é 2. Lucas. Doutor Lucas. Lucas. Glória a Deus. Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, vem falando, Pai. Fala, Pai, mostra. Eu gosto muito da repreensão. Quando Jesus vem nós repreendendo e nós mostrando. Ele repreende porque Ele nos ama. Amém. Ele nos ama. Se não amasse, Ele não repreendia. Ele nos deixava à vontade. Mas Ele nos ama. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos procurar aqui para não se perder. Não passar coisas erradas. É 13, 2, 3. É 13, 2 e 3. 2 e 3. Versículo 2 e versículo 3. É Lucas 13. Capítulo 13, versículo 2 e 3. Amém, Jesus. Glória a Deus. Assim diz Jesus Cristo. Assim disse Jesus Cristo. 2 e 3. Então Jesus lhe disse, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Isto aqui foi quando caiu aquela torre em Roma, que matou 18, e perguntaram se eles eram pecadores. Sempre tem quem faça a pergunta. Aí Jesus deu a resposta para eles aqui. Digo a vocês que não eram, se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Disse Jesus, quando eles fizeram a pergunta. Se todos vocês não se arrependerem, também perecerão. Então está dizendo a palavra de Cristo para nós. Amém, Jesus. Aqui, nós mostrando aqui o que é
os mandamentos dele. Agora nós vamos aqui, outra passada para nós ir em outra palavra ali. Os ensinamentos de Cristo são perfeitos, diferindo em tudo aos do homem. Aquele moço aprendeu dos lábios do mestre que só poderia segui-lo se tivesse renunciado aos seus bens. Da mesma forma, se fosse hoje não atender às ordens do Todo-Poderoso, nunca conseguirá segui-lo. Deus está interessado na sua felicidade eterna. Ele não se interessa nos nossos bens que nós temos. Porque para ele isso aí não faz falta. Nós temos que ter para ter a nossa vida em conforto. Só que nós não podemos se apegar. E aquele moço se apegou naquilo que ele tinha. E perdeu a bênção. Então essa passada aqui está em Lucas também. 22:35. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos entendendo a palavra de Deus, que é para as bênçãos não ser concedidas com amor. Ele nos dá uma bênção, nos dá as bênçãos. Ele nos concede as bênçãos. Vinte 22:35. Aqui uma passada aqui assim. 22:35. Lucas, capítulo 22, versículo 35. Ele está nos falando. Aqui diz assim: a seguir, Jesus perguntou aos discípulos. Quando eu os enviei, sem bolsa, sem sacola e sem sandália, por acaso faltou-lhe alguma coisa? Jesus tinha dado uma ordem para eles, né? Só que eles não podiam levar nada. Só com o corpo e a roupa. Eles responderam: não faltou nada. Amém, Jesus. Porque eles tinham o que comer. Aonde eles andavam, sempre tem alguém para dar. Então a gente não pode se preocupar com as coisas. Muitas vezes a gente se preocupa e não pode. Porque vai sempre ter um irmão que vai estender a mão para a gente. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ou se tu tiver em falta de uma comida, ele vai te dar. Se tiver em falta de uma roupa, te dá. E não vai faltar nada. Amém, Jesus. Esses homens aqui acompanhavam Jesus. Então ele mandou eles, deu uma ordem para eles: vão. Quando eu enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandália, por acaso faltou-lhe alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Então, que está nós ensinando aqui. Amém, Jesus. A palavra. Glória a Deus. Por isso que nós temos que meditar na palavra. Quando a gente não entende, eu às vezes estou meditando aqui, que tem versículos que passam aqui que eu não entendo. Mas eu vou de novo. Eu medito nele. Se eu não entendo, eu passo para outro e daqui a pouco eu volto nele de novo. Até que eu vou conseguir. Porque aí Jesus vai me abrir a mente e aí eu vou conseguir a entender o que ele está me falando. Então, vamos ver aqui. Onde é que nós vamos agora? O bem melhor. E agora nós vamos aqui nessa outra parte aqui. O bem melhor, fazer do Senhor Jesus o nosso pastor. Aqui. O bem melhor, fazer do Senhor Jesus o nosso pastor. Essa palavra aqui eu sempre falo, vocês falam assim, ela é muito importante. Quando a gente diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, usa essa palavra com fé. Amém. Que ela vai operar na tua vida. Porque essa palavra aqui é muito poderosa.
Porque, ó, o bem melhor fazer o Senhor Jesus, o nosso pastor, pois assim nada nos faltará. Nada nos faltará. Agora, se houver escassez em qualquer setor da sua vida, ele não tem sido o seu pastor. Aqui está nos dizendo aqui, ó, se faltar alguma coisa na tua vida, ou na minha, ou tiver algum problema de saúde, alguma coisa que pode acontecer, muitas vezes algum probleminha, mas isso é coisa do corpo. E o Senhor não está sendo o nosso pastor. Ele não está sendo. Aí diz, ó, aqui diz aqui, para completar aqui essa passada aqui. E por certo, a culpa não é dele. A culpa não é dele, do Jesus. Quando o homem se curva ante as orientações do livro santo, os atos errados são desfeitos e as questões solucionadas. O alvo de Deus para a vida de cada um dos seus filhos é tornarem-se vencedores em tudo. Em tudo. Quando nós falar, o Senhor é o meu pastor, fale essa palavra com amor, fale essa palavra com uma energia tremenda, o que está dizendo aqui para nós aqui, ó. Nós vamos ser vencedor em tudo. Em tudo, não é só numa coisinha, não é só noutra, é em tudo. Então, por isso que muitas vezes eu digo, essa palavra que diz, o Senhor é o meu pastor, é uma palavra muito poderosa. Fale com fé. Essa passada aqui eu nem vou abrir lá, porque já está dizendo aqui, ó. É Salmos, capítulo 23, versículo 1. É onde diz, O Senhor é meu pastor. Glória. o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto muito dessa palavra aqui, sabe? Amém, Jesus. Glória. Então ele está nos dizendo, está nos ensinando. Agora vamos ver, acho que aqui eu já passei essa passada. Aquele rapaz abastado era zeloso em cumprir os mandamentos, menos o que ia contra os seus desejos. Esse tem sido o mal de muitas pessoas. Enquanto a vontade do Pai não interfere na dela, mostram-se obedientes e dedicados a Ele. No entanto, quando os seus anseios tropeçam no mandamento divinos, eles dão as costas para aquele que nunca deveriam desprezar. Porque sem ele só há perturbação de espírito. Nunca deveria dar as costas para aquele que é Jesus Cristo. Porque é só ele que nos ajuda. É só ele que nos fortalece. Então aqui está dizendo, esta passada aqui nós temos ela em Hebreus capítulo 11, versículo 26. Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Estão entendendo, né? Glória a Deus. Amém. Então espero que vocês estejam atentos e recebendo a palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Tem umas coisas passadinhas hoje, dessa vez, né? Nós temos que passar, porque Jesus está... Ele nos ordena e nós temos que cumprir. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós temos que cumprir. Não podemos estar fazendo assim coisas erradas, porque se nós fizermos coisa errada, nós não temos as bênçãos dele. 26. E ele entendeu. Aqui é da parte do moço aquele que estava. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza. Desprezado. Muitas vezes nós somos desprezados. Era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contém palavras. Não, contemplavas a recompensa.
Então está aqui. Se ele tivesse escutado o que Jesus disse para ele, ele teria maior riqueza do que aquela que ele tinha. Amém, Jesus. Glória a Deus. Uma coisa é o seguinte: nós vivemos aqui nesse mundo cheio de conturbação, como diz outro, é um problema e é outro, é aqui e ali. Mas nós não podemos dar bola para isso aí. Nós que buscamos Jesus não podemos dar bola. Porque nós estamos buscando Jesus, nós temos que permanecer na presença dele. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não importa o que esteja nos acontecendo, aqui ou ali, nós temos que ser fiel a Deus. Para o mal não nos atingir. Amém, Jesus. Glória a Deus. Agora eu vou mostrar para vocês aqui aquela passada que eu disse que ia mostrar para vocês aqui. Porque eu passei aquela passada quinta-feira. E dá os problemas, acontecem os probleminhas, às vezes a gente fica buscando assim, o que passa na palavra, o que ensina, o que mostra. Ensinar, eu até não sei, eu não falo ensinar, mas eu não sei, eu ainda não sei o que é que eu... Quando a gente faz uma coisa errada, ou às vezes escuta uma coisa errada, o que a gente faz? A gente vai e culpa o outro. Vai e culpa o outro. Às vezes a pessoa não tem culpa de nada, mas vai e culpa o outro. A pessoa, e essa palavra que me veio de novo, para passar, e eu digo, eu vou passar de novo para ver uma coisa como é que... Então diz assim aqui, ó, a culpa culpou o profeta, isso aqui é do rei Acabe, culpou o profeta, e não a si próprio. Fez tudo o que fez de errado e não assumiu. Culpou o profeta Elias. Quer dizer que ele queria sair fora daquela situação. Aí então, o qual era o verdadeiro responsável no ser humano. Isso é normal. Se acontece algo errado no lar ou na parte culpada, a parte culpada emudece. Eu tenho prestado atenção muito, porque eu digo, Senhor, eu observo muitas coisas. Presto muita atenção em muitas coisas. Muitas vezes a pessoa não assume a responsabilidade. Não fala o que o outro fez de errado. Não mostra. Fale o que o outro fez de errado. Por quê? A pessoa eu não estou sabendo, muitas vezes a pessoa, um faz, por exemplo, uma coisa aí, não está sabendo o que fez. Às vezes pode dizer uma palavra errada. Pode fazer uma coisa errada, mas não se dá na conta. Então, se a pessoa prestou atenção naquilo ali, ó, fulano falou uma coisa errada. Chega e fala. Fulano, vem cá, vamos conversar. Por que tu me disse isso aqui? Por que tu me fez isso aqui? Que aí a gente vai entender por quê. E aonde é que está o erro. Agora, num caso da pessoa acusar e não assumir, a gente não fica sabendo o que aconteceu. Amém, Jesus. E aí, me veio essa passada, emudece. E, quando pode, joga a culpa no inocente. O pior é que muitos não acordam para o fato de que não adianta esconder o erro, porque mais cedo ou mais tarde a verdade virá à tona. Os desmascarados nesta vida são sortudos, visto que ainda podem se arrepender. Então, a pessoa, por mais que faça coisa errada, se ela se dá por conta e se arrepender, ela vai ser perdoada. Amém, Jesus. Por isso que muitas vezes a gente erra, tem que pedir perdão para Deus. Porque senão o pecado vai permanecer com nós, e sabe que o pecado, aonde ele nos leva, não é para bons caminhos, né? E foi assim, dessa palavra de hoje que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham entendido e tenham recebido.
Amém. Porque ela é palavras abençoadas. Glória a Deus. Eu tenho procurado para Deus me dar palavras abençoadas para passar para vocês. Para me entender e passar para vocês. Amém, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Obrigado. Então, é isso aí que eu digo para vocês. E que sempre estejam na presença de Cristo, porque Ele não vai deixar vocês desamparados. Por mais ruim que vier a situação para vocês. Glória a Deus. Ele vai estar sempre abençoando vocês. Porque Ele diz, aquele que for a Ele não vai ser jogado fora. E é assim que nós temos que viver, na presença dEle. Amém. Louvando, adorando, buscando Ele, a todo momento. E que as bênçãos sejam derramadas sobre a cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus venha trabalhando, mostrando o caminho para vocês, o santo e o verdadeiro, e Jesus Cristo opera. Amém, Jesus. Glória a Deus. É muito bonito a gente viver na presença de Deus. Muito bonito. Mas só que eu digo uma coisa, a palavra bonita para mim não me serve de nada. A gente tem que agir. A gente tem que orar. Tem que louvar. Tem que buscar. O que diz na palavra de Deus, aquele que busca encontra. Aquele que bate as portas se abrem. Então, faça isso aí. Permaneçam firmes. Buscando, adorando e louvando a Deus. Ele vai permanecer com nós. Amém, Jesus. Que vocês sejam abençoados pela unção do Espírito Santo. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para ele. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.